Olá, galerinha da Grande Vivina Monteiro. Vamos continuar aqui a nossa gravação da nossa Diagnóstica 2024.2. Agora com as questões de número 7 até a questão de número 12. Vamos à correção, bons estudos. Começando aqui pela questão de número 7, foi nos dado aqui este gráfico e nos diz aqui que as irmãs Luana e Nicole planejam uma viagem internacional e começaram ao mesmo tempo a poupar algum dinheiro para isso, conforme os gráficos da seguinte figura. Daqui o gráfico, que o número de meses na horizontal e na vertical a poupança. Uma delas começa com 3.000, a outra começa com 2 e aí vão somando mais alguns valores. Diz aqui que Luana começou com a poupança de 2.000, a cada 2 meses ela poupa mais de 400, e Nicole, por sua vez, iniciou com a poupança de 3.000 e a cada mês ela poupa 100, mais 100. Caso continue poupando nos próximos meses, em quantos meses Luana e Nicole terão poupança de mesmo valor? Nós queremos saber quando é que os valores que elas têm vão ser iguais. Então vamos raciocinar aqui. Luana, ela começa com 2.000 e a cada 2 meses ela poupa 400. Se ela poupa 400 a cada 2 meses, significa dizer que a cada mês ela poupa 200. Então, uma expressão que representa aqui o que Luana vai acumulando é 2.000, que é o que ela já tem, mais R$200 a cada mês. X aqui é o número de meses em que ela vai depositando R$200. Já Nicole ela já tem 3.000 e a cada mês ela deposita 100. Então a expressão que representa a quantidade que Nicole terá em um determinado mês é 3.000, que é o que ela já tem, mais 100 vezes a quantidade de mês, porque cada mês ela deposita 100. O que nós queremos nessa questão é quando essa quantidade vai ser igual, é quando esses dois valores vão ser igual. Então a equação que representa essa situação é essa, 2.000 mais 200 vezes uma certa quantidade de meses, que eu chamei de x, vai ser igual a 3.000 mais 100 vezes uma certa quantidade de meses, que está representado aqui por x, ok? Então vamos resolver essa equação. Vamos organizar a equação, deixar o que tem x de um lado e os números do outro. Note que esse 100x aqui está positivo, ele vem para o outro lado negativo. Esse 2.000 que está positivo desse lado vai para o outro lado negativo. Então 200x menos 100x dá 100x e 3.000 menos 2.000 dá 1.000. Então 100x é igual a 1.000. Esse 100 está multiplicando, vai passar dividindo, e 1.000 dividido por 100 dá 10. Então nós temos aqui, elas vão levar 10 meses para possuir a mesma quantidade. Você pode até verificar aqui, ó, como essa a primeira aqui, Luana, ela poupa 200 por mês, o equivalente a 200 por mês. 200 vezes 10 dá 2.000, mais 2.000 que ela já tem dá 4.000. E Nicole, ela tem 3.000, ela poupa 100 a cada mês, 100 vezes 10 dá 1.000, então 1.000 mais 3.000 dá 4.000. Então daqui a 10 meses as duas terão R$4.000, terão portanto a mesma quantidade. Ok? Então fica aí resolvida essa questão de número 7. Vamos para a questão de número 8. Em quantos meses Luana e Nicole conseguem juntas poupar 11.000? Vamos pensar. Nós queremos chegar a 11.000 as duas juntas. Então elas iniciam, com os valores. Luana com 2.000 e Nicole com 3.000. Então ela já tem um valor inicial de R$5.000, certo? E quanto é que elas poupam a cada mês? Ora, Luana a cada 2 meses poupa 400, então por mês Luana poupa 200, enquanto Nicole poupa a cada mês R$100. Então as duas juntas elas poupam R$300 por mês. Então o que nós queremos saber é quanto é que esses 5.000 acrescido de R$300 a cada mês vai dar os 11.000, quantos meses vai levar para elas chegar aos 11.000. Então elas têm 5.000, a cada mês X, que eu não sei quanto é ainda, elas poupam R$300. Então quando é que isso vai dar 11.000? Então nós podemos resolver essa equação para
solucionar esse problema. Então vamos lá. Esse 5.000 está positivo desse lado, eu vou passar para o outro lado, ele vai negativo. Então vai ser 300x vai ser igual a 11.000 menos 5.000. 11.000 menos 5.000 dá 6.000. Então 6.000 é o que falta, né, para elas inteirar. Elas poupam R$300 por mês. Então se você quisesse começar o problema daqui, bastaria raciocinar dessa maneira. Elas querem mais 6.000, elas poupam R$300 por mês. Então basta dividir os 6.000 por 300 e fazendo isso nós encontramos 20 meses, ok? Então elas vão passar 20 meses e as duas juntas terão R$11.000. Dá para fazer uma baita de uma viagem, né? Tá aí, então B, 20 meses. Questão de número 9. Foi nos dado aqui essas funções. Ele diz aqui, as retas inclinadas na seguinte figura representam parte dos gráficos de funções afins cujas expressões algébricas são x de t é igual a c1 mais v1t, que é essa função aqui x, essa primeira reta aqui. E a outra função, x de 2t é igual a c2 mais v2t, que é essa retazinha vermelha aqui. Então nós vamos responder as questões 9 e 10 com essas informações aqui. Na questão 9 ele pergunta, de acordo com esses gráficos, as funções x1 e x2 têm valores iguais a 2, respectivamente, nos instantes. Então nós estamos querendo saber quando as funções, na vertical, o valor vai ser igual a 2. Né? Então aqui, ó, vamos para o gráfico, nós queremos saber quando o valor aqui dessas funções aqui vai ser 2. Vou traçar uma horizontal aqui, ó, e essa horizontal vai cortar os gráficos nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Então nesses pontos aqui, o valor da função vai ser 2. Aí a questão nos pede valer em qual instante isso vai acontecer. Nesse primeiro caso vai ser no instante 3. Quando o tempo for 3, nessa primeira função, o valor vai ser 2. Já nessa outra função, ó, ela vai ser 2 quando o tempo for 5. Então é uma questão apenas de leitura de gráfico aí. Então os instantes procurados é 3 e 5. Ok? Questão muito fácil. Letra A. Ok? Vamos para a questão de número 10. De acordo com seus gráficos, os coeficientes das funções x1 e x2 satisfazem qual das seguintes propriedades? Então nós temos aqui uma relação entre C1 e C2, C1 e C2, V1 e V2. Vamos então para a função, para a gente descobrir aqui. Vamos começar por C1 e C2. Olha, C1 e C2, você nota aqui que são as famosas, são os famosos termos independentes. Termos independentes são aqueles termos da função que não dependem da variável, né? São termos constantes. Então, que coincide inclusive com o ponto de intersecção com o eixo y, que é esse eixo aqui, ó. Então basta a gente observar aqui nessas funções onde é que a função vai cortar esse eixo. Vamos pegar a função x1 aqui, ó. Ela vai cortar o eixo x aqui, isso não nos interessa. Nos interessa saber onde ela vai cortar o eixo y, que é o eixo vertical. Então ela vai cortar o eixo y aqui. Significa dizer que esse c1 é igual a menos 4. Já na função x2, ó, essa reta aqui, ó, ela vai cortar o eixo vertical no menos 8. Então, C1 é igual a menos 4 e C2 é igual a menos 8. Então, a gente tem aqui os valores de C1 e C2. Vamos analisar aqui essas duas primeiro, para ver se algumas delas satisfazem. C1 é menos 4, C2 é menos 8. Se eu colocar C2 aqui no lugar desse C2 aqui, vai ficar menos 8, vai ser igual a C1, que é menos 4 mais 2. Mas menos 4 mais 2 dá menos 2, tá? Que é falsa. Já essa B, ó, vai dar certo. Ó. Se eu colocar no lugar de C2 o menos 8 e no lugar do C1 o menos 4, a expressão fica verdadeira. Porque quem deve 4 deve 4, deve 8. Portanto, letra B. Não há necessidade nem de analisar os demais itens. Ok? Vamos para a questão de número 11. Observe o gráfico de uma função quadrática, está aqui uma função quadrática representada na seguinte figura. Note que a função quadrática aqui nós temos uma parábola, né? Uma parábola com uma concavidade voltada aqui para cima. Qual das seguintes funções quadradas corresponde a esse gráfico? Qual dessas funções aqui vai corresponder a esse gráfico aqui? Eu vou responder essa questão de duas maneiras.
A primeira maneira, eu vou apenas identificar os pontos e substituir nessas funções aqui. Eu acho a maneira mais universal para quem tem uma certa dificuldade com funções e tem dificuldade de trabalhar com a álgebra, né? Então, eu vou ensinar esse método que serve para você usar para qualquer função. Então, primeiro, nós vamos identificar os pontos. Note que a gente já tem um ponto aqui, menos 1 e menos 1, que é esse ponto aqui. Temos também esse ponto ó, que passa pela origem do sistema cartesiano, que é justamente o ponto 0, 0, x igual a 0 e y igual a 0. Notadamente aqui, ó, a gente tem, se a gente traçar um eixo aqui, ó, paralelo ao eixo y, passando aqui por vértice da função, a parábola ela vai ser dividida simetricamente ao eixo. O que isso significa? É o espelho, né? Em partes simétricas. A distância desse lado é a mesma que a distância desse lado aqui. Então aqui ó, você tem 0, nesse ponto aqui você tem menos 1. Então esse ponto aqui vai ser a mesma distância desse ponto aqui. Então esse ponto ele vai ser menos 2 e 0. Eu vou pegar esses três pontos aqui e trazer eles para cá para a gente verificar em cada uma dessas funções. A função que contém esses três pontos é a nossa resposta. Ok? Vamos começar analisando o ponto 0 e 0. Eu vou substituir aqui o x por 0 e observar o valor que eu vou encontrar em y. Se esse valor for igual ao segundo elemento aqui, que é o 0, então significa dizer que o ponto está dentro dessa função. Vamos começar. Então, ó, se eu trocar esse x por 0, 0 mais 1 é 1. 1 elevado ao quadrado é 1 e 1 menos 1 é 0. Ok. Essa função contém o ponto 0, 0. Vamos ver a letra B. Se eu colocar o 0 aqui, fica 0 menos 1 é menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo. E 1 positivo menos 1 dá 0. Essa também satisfaz. Vamos à terceira aqui. Se eu colocar o 0 no lugar do x, 0 mais 1 dá 1. 1 elevado ao quadrado dá 1. E 1 mais 1 é 2. Note ó, que não vai dar o 0 aqui. Se eu colocar o 0 no lugar de x, a função vai dar 2. Então, esse ponto não está dentro dessa função. Essa aqui a gente já pode eliminar. Ela não pode fazer mais parte das nossas respostas, porque a parábola ela contém os três pontos. Então, a função tem que conter os três pontos. Vamos analisar a letra D. Se eu usar aqui o 0, né? Vamos começar pelo 0 aqui. Ó. 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, essa satisfaz. E aqui, ó, 0 mais 1 dá 1, 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0. Essa também satisfaz. Portanto, o primeiro ponto elimina apenas a letra C. Vamos fazer o mesmo processo aqui usando este ponto aqui, menos 1 e 1. Eu vou trocar o x por menos 1 e observar se o y vai dar menos 1. Se não der menos 1, você descarta a função. Vamos à primeira aqui, ó. Se eu trocar esse x por menos 1, aí vai ficar menos 1 mais 1, que dá 0. 0 ao quadrado dá 0 e 0 menos 1 dá menos 1. Ok, então, essa primeira contém o ponto. Vamos à letra B. Se eu colocar aqui menos 1, vai ficar menos 1 menos 1. Menos 1 menos 1 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4 e 4 menos 1 dá 3. Então, não dá o menos 1. Essa aqui está descartada. Ok? Vamos para a letra D. Se eu colocar o menos 1 aqui no lugar do x, vai ficar dentro do parênteses menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1 é menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, então vai ficar 1 menos 4. 1 menos 4 é menos 3, então não dá o menos 1. Essa também está eliminada. E vamos agora colocar o menos 1 dentro dessa função aqui. Ó. Menos 1 mais 1 dá 0. 0 ao quadrado é 0. Então, 1 menos 0 dá 1 positivo, que não é menos 1. Então, essa também está eliminada. Só para encargo de consciência, né? Vamos testar esse ponto aqui na primeira função, que já é a nossa resposta. Se eu colocar no lugar do x o menos 2, vai ficar menos 2 mais 1. Quem deve 2 e possui 1, possui 1. Ao quadrado dá 1. Menos 1 dá 0. Então, nós temos aqui a função A é a nossa resposta. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Aliás, antes de passar para a próxima questão, vou resolver ela de um jeito diferente, usando álgebra, né? Que é o jeito mais matemático, digamos assim, de fazer a questão. Então, o que é que eu tenho que observar aqui? Que é uma função quadrática. Ó. Nós temos aqui uma parábola, mas eu preciso saber qual é o modelo algébrico de uma função quadrática. O modelo algébrico de uma função quadrática é isso.
y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nosso objetivo é encontrar aqui os coeficientes a, b e c dessa função, ok? O que é que nós temos de informação aqui, além de saber que ela é uma parábola? Sabemos que ela passa pela origem dos pontos, pelo ponto 0 e 0. Isso significa dizer que o nosso c aqui vai ser 0, porque se eu substituir o x por 0 aqui e o x por 0 aqui, esses termos se anulam, o y vai ser igual a c, que vai ser o próprio 0, ou seja, o termo independente aqui é o c. Onde o gráfico corta o eixo y é o termo independente. Então, nós já sabemos aqui que o c é igual a 0. Ok? Bom, sabemos também que temos esse ponto aqui, que é o vértice da função. Então, esse ponto aqui vai ser menos 1 e menos 1. O x-vértice da função, ele é a relação menos b sobre 2a. Então, se eu substituir aqui o x-vértice por menos 1, a gente vai ter menos 1 é igual a menos b sobre 2a. A gente já pode aplicar aqui meios pelos extremos. Esse menos 1 vai multiplicar o 2a e o menos b vai multiplicar o 1 que está aqui embaixo. Então vai ficar menos b igual a menos 2a. Multiplicando os dois lados por menos 1, vai ficar b é igual a 2a, certo? Então temos aqui a relação entre b e a. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou usar essa função aqui e vou substituir o c por 0, o x por menos 1 e o y por menos 1 e o b por 2a. Vai ficar assim, ó. Para você não se perder, eu usei o jogo de cores aqui. O y é o y do ponto, em vermelho, menos 1. O x é esse menos 1 aqui. O b é 2a e o c é 0. Ok? Resolvendo aqui, o c é 0, a gente não precisa somar, é neutro, né, na adição. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo, e mais por menos dá menos, então vai ficar menos 1 é igual a menos 2a. Ok? Vou repetir, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, 1 vezes a é a, mais por menos dá menos, 2a vezes 1 dá 2a, e o zero não precisa colocar. Ok? Quem possui um a e deve 2a, deve a, então menos 1 é igual a menos a. Multiplicando os dois lados por menos 1, a gente chega à conclusão que o a é igual a 1. Então nós já temos o c, que é igual a 0, está aqui. Temos o a, que é igual a 1, está faltando o b. Então vamos voltar aqui, b é igual a 2a. Então b vai ser igual a 2 vezes 1. O a é 1, então b é igual a 2. Substituindo na função, o a por 1, o b por 2 e o c por 0, vai ficar y é igual a x ao quadrado mais 2x. Já que o c aqui eu não preciso colocar o 0. Ok? Mas professor, não tem nenhum desses resultados aqui, tá tudo diferente. Vou usar aqui uma estratégia, um artifício, que é a soma zero. Vou explicar para você o que é a soma zero. Eu vou somar 1 e subtrair 1 ao mesmo tempo, ok? Porque 1 menos 1 dá 0. Eu vou fazer isso para que esses três primeiros termos se tornem um trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado mais 2x mais 1 é a mesma coisa de x mais 1 elevado ao quadrado. Ok? Se você for multiplicar x mais 1 vezes x mais 1, você vai chegar a isso. X ao quadrado mais 2x mais 1. Menos 1, que é esse 1 aqui. Então, temos então a nossa letra A. Então, está aí a questão 11 resolvida de forma algébrica, né? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta o vídeo e assiste novamente. Vamos para a nossa última questão desse vídeo, questão número 12. Há exatamente 2 anos atrás, Pedro investiu 10 mil em uma aplicação financeira que paga juros compostos de 10% ao ano. Então, uma questãozinha aqui de juros compostos. Caso Pedro queira resgatar seu investimento hoje, quanto ele receberá? Então, lembra de juros compostos? Eu quero aqui o resgate. O resgate é o montante, é aquilo que ele investiu mais os juros. Quem lembra aí da formulazinha do juro do montante em juros compostos? Uma alternativa para você resolver essa questão é usando a relação, né? M é igual a 1 mais I elevado a T. M é o montante, C é o capital, I é a taxa de juros e T é o tempo. Tranquilo? Vamos substituir esses dados. Então, M vai ser igual ao capital. Capital é o valor investido. Qual foi o valor investido? 10 mil. Pedro investiu 10 mil.
vezes 1 mais I, o I é a taxa aqui é 10% ao ano, 10% escrito na taxa unitária é 0,10 ou simplesmente 0,1, ok? Porque aquele zero depois, final, depois da vírgula, você não precisa colocar. E o tempo foi de 2 anos, ó, exatamente 2 anos atrás, então o nosso expoente aqui é 2, ok? Fazendo o primeiro parênteses, 1 mais 0,1 vai dar 1,1 elevado ao quadrado. 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes 1,1, dá 1,21. Então vai ficar 10.000 vezes 1,21. Essa vírgula vai ser puxada 4 casas decimais, são 4 zeros o 10.000. Então ela pula o 2, pula o 1, pulou 2 casas, ainda falta pular mais 2, eu vou completar aqui com mais 2 zeros. Então vai ficar R$12.100. Essa é uma maneira de você resolver essa questão. Uma outra maneira de resolver essa questão é você fazer o seguinte: você investe 10.000 por um ano a 10%, 10% de 10.000 é R$1.000. Então o seu capital aí, o seu montante vai para 11.000 no primeiro ano. Depois você pega o 11.000 e investe a 10% novamente, dá 1.100. 1.100 mais os 11.000 dá 12.100, ok? Faça do jeito que você quiser, contanto que você tenha consciência do que está fazendo e no final você chegue a 12.100. Espero que tenha entendido, que tenha gostado e principalmente que você tenha aprendido. Um abraço a todos.